Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV e na internet. Vamos aos destaques desta edição. Denúncias de donos de frigorífico abalam a estrutura política brasileira. Setores da economia registram crescimento e criação de empregos formais. Jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia realizam feira de colecionismo em Jacareí. Filhos de mães depressivas têm mais chances de desencadear transtornos emocionais. E veja também. Amigos, o Brasil dormiu e acordou de pernas para o ar. Casa de senador sendo visitada pela Polícia Federal para tentar encontrar meios de documentar o que o homem da Friboi denunciou. O país está praticamente engessado diante dessa situação. Nós convidamos o advogado, jornalista, analista político Carlos Marcondes a conversar conosco sobre esse tema. É já aqui. Você confere essas e outras informações no Repórter Setorial Especial, que já começou. Seja muito bem-vindo, este é o Repórter Setorial, na TV digital e na web. Abrimos esta edição com uma notícia animadora. Segundo dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, quase todos os setores da economia registraram crescimento de empregos formais. O Brasil voltou a gerar empregos formais. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, no mês passado as contratações superaram as demissões em quase 60 mil vagas. Foi o primeiro resultado positivo para meses de abril desde 2014. Além disso, foi o segundo mês do ano em que houve geração de empregos formais. Em fevereiro, o Brasil já havia contratado cerca de 35.500 pessoas. Esse sim, o primeiro registro de criação de empregos em quase 2 anos. Os dados do CAGED mostram que quase todos os setores da economia registraram criação de empregos formais em abril. O único setor que demitiu foi a construção civil, que fechou 1.760 vagas. Por outro lado, o setor de serviços foi o que mais contratou no mês passado. Foram 24.712 novas vagas. A agricultura aparece em segundo lugar, seguida de perto pela indústria. O comércio contratou quase 5.500 pessoas e a administração pública 2.287. Para o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, os números são reflexos de esforços do governo e apontam para uma recuperação da economia. Em abril de 2017, poder comemorar números de 59 mil postos positivos é um sinal muito forte de que o emprego retoma a sua condição de normalidade no Brasil e principalmente os reflexos das medidas que o governo tem tomado, tem encontrado eco no mercado e o mercado volta a contratar. Entre os meses de janeiro e maio de 2016, Taubaté registrou 2.988 casos de dengue. Para o alívio da população, nesse mesmo período de 2017, foram registrados apenas 41 casos. Nos últimos anos, Taubaté sofreu com uma epidemia de dengue, mas neste ano houve uma redução de 98% nos casos. Nós vamos falar com a Estela Zoner, que é médica da Vigilância Epidemiológica de Taubaté. E ela tem mais informações. Olá, Estela. Essas reduções é um motivo de comemoração? É um motivo de ficarmos felizes, né, com o resultado de um trabalho dedicado, com o resultado de um trabalho feito de maneira repetitiva, mas não podemos sair achando que o problema está resolvido, né? O problema é um problema grande. Nós temos também passado pelo Aedes aegypti, além da dengue, a questão do chikungunya, do zika. Então, precisamos ter juízo. Comemorar sem exceder. Entender a importância do trabalho continuado. Para 2018, a expectativa continua positiva? Vamos continuar trabalhando muito, né? Vamos continuar trabalhando de uma maneira dedicada, efetiva, para que esses resultados possam ser mantidos. Mas não depende só
do trabalho das prefeituras, das vigilâncias. Depende também da colaboração do cidadão, depende de condições do vírus, da circulação viral. Mas este ano, sim, é um grande ano. Estamos com uma redução aí expressiva, até o momento cerca de 40 casos. Quais ações foram adotadas para chegar nesse resultado? Trabalhar todo dia, né? Aquela coisa do trabalho dedicado, do ir às casas das pessoas com suspeita de dengue, com casos confirmados, de fazer a colocação do veneno, do inseticida quando é necessário, de fazer muita educação em saúde, preparar equipes, orientar os serviços repetitivamente e manter uma campanha de comunicação contundente o tempo todo. Como a senhora disse aí, a população tem que ajudar para esse resultado continuar, né? E acho que eles já sabem bastante, mas a gente pode reforçar. O que é preciso fazer? Todos os dias, olhar o seu quintal. Olhar se não tem um pouquinho de água numa tampinha, num brinquedo de uma criança, numa garrafa que está com a boca para cima. Todos os dias. Então, fazer aquela vigilância, 10 minutos contra a dengue, chikungunya e zika, né, contra as arboviroses, todos os dias. Muito obrigada, doutora. Segue o repórter setorial. Minha gente, 17 mil crianças e adolescentes podem ter sido vítimas de violência sexual aqui no Brasil. Segundo dados de 2015, são quase 50 crianças por dia durante um ano inteiro. Uma campanha incentiva a denúncia de crime contra crianças e adolescentes. Dados divulgados em abril pelo Disque Denúncia da Secretaria de Direitos Humanos apontam que as crianças e os adolescentes são os grupos cujas violações foram mais atingidas em 2016. Das 133 mil denúncias recebidas no ano passado, 76 mil referem-se a essa faixa etária. Entre as violações estão a negligência, que mostra ausência ou ineficiência no cuidado, seguida de violência psicológica, violência física e também a violência sexual. Para denunciar qualquer suspeita de abuso ou exploração sexual infantil, é necessário procurar o Conselho Tutelar ou então ainda as delegacias ou ainda ligar no Disque Denúncia 100. Em caso de emergência, é possível ligar para a Polícia Militar pelo telefone 190. Segue o repórter setorial. A Prefeitura de Pindamonhangaba está incentivando, através da internet, a adoção responsável de cães e gatos que foram recolhidos das ruas e estão morando no abrigo municipal. Exatamente, e o site já repercute de forma bastante positiva aqui na cidade de Pindamonhangaba. Quem fala conosco agora é o Rafael Lamana, que é diretor de proteção aos riscos e agravos de saúde da Prefeitura. Rafael, como que está sendo a repercussão do site aqui? A repercussão está sendo bem interessante para a gente, até nos causou uma comoção que acabou sendo 20 animais adotados em um período de uma semana. E quantos animais que o abrigo tem hoje? Atualmente nós estamos com 70 animais, sendo 34 cães e 36 de gatos. O que é preciso para adotar? É preciso que a população olhe o site, né, se ela quiser ver foto do animal. Então logo que ela se conscientize disso, ela vem até o abrigo municipal e preencha uma ficha com comprovante de endereço, e seja maior que 18 anos e preencha um documento com um termo de doação. Retire o animal na mesma hora. E as pessoas que têm o desejo de ajudar, como elas podem estar fazendo? Ela pode vir visitar o abrigo municipal e pode também ajudar com relação à doação de remédio, de ração e todos os afins para essa atividade. O abrigo que ele tem alguns projetos a serem realizados, é isso? Sim, a gente está em projeto de estudo de ampliação do abrigo, a construção de uma clínica veterinária aqui para conseguir fazer cirurgia para os animais que aqui estão, ou também estamos vendo uma nova área para conseguir ampliar esse tipo de serviço à sociedade. Rafael, muito obrigada pela entrevista. E se você se interessou então para conhecer o site, tem desejo aí de estar adotando algum animalzinho ou mesmo ajudando, basta acessar www.pindamonhangaba.sp.gov.br/adote um amigo. Segue o repórter setorial. No repórter setorial, o comentário do jornalista e advogado José Carlos Cataldi. Amigos, o furto de celular de pequeno valor, sem uso de violência, está sendo considerado
como enquadrável no princípio da insignificância. Foi o que decidiu a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, por conta de um caso ocorrido em Minas Gerais, em que houve condenação lá no primeiro grau a mais de 1 ano de cadeia por conta dessa ação de um nóia que apanhou o telefone de uma pessoa que estava distraída. Eu acho que essa decisão foi infeliz. Em primeiro lugar, não acho que o Supremo Tribunal Federal, como corte maior do Brasil, deva se envolver com essas querelas de R$90. E segundo, porque é um péssimo exemplo, né? Deixar claro para aqueles que fazem esses pequenos ganhos que podem ser favorecidos com o princípio da insignificância. É estimular a ação desses bandidinhos. Acho que o Supremo foi mal nessa medida adotada e que certamente vai fazer escola para outras decisões em cortes menores. A série especial de hoje, O Trabalho do Futuro, aborda a reforma trabalhista. Acompanhe. A expectativa em relação à reforma trabalhista é de maior flexibilidade para diversos pontos, como a jornada de trabalho, o banco de horas, a redução de salário e o parcelamento das férias. Você tem aí a tentativa de fazer com que a jornada ela se torne flexível. Então você pode, por exemplo, aplicar ou, enfim, generalizar o trabalho intermitente. Você pode fazer com que o trabalhador trabalhe algumas horas de manhã e algumas horas à noite, geralmente quando tem pico de demanda. Você pode fazer com que, no setor de serviço é mais comum, isso tenderia a se generalizar. Você pode fazer com que ele trabalhe mais em alguns momentos do ano e menos em outros momentos, recebendo menos e, enfim. Você tem uma forma, basicamente, de estender a jornada de trabalho sem remunerar o trabalhador como uma contrapartida, né? Apesar de ainda não existir uma definição, o que preocupa muita gente é que acordos feitos entre trabalhadores e empresas vão se sobrepor às leis trabalhistas estabelecidas. Os principais aspectos de alteração dessa reforma trabalhista que se propõe diz respeito ao que se convencionou chamar da prevalência do negociado sobre o legislado, ou seja, da possibilidade de termos negociações coletivas exercidas através dos sindicatos, né, no âmbito realmente coletivo, e dessas negociações, do fruto dessas negociações, de alguma forma alterar algum direito que está previsto ali na legislação. Essa é uma grande oportunidade realmente de mudança e de reflexão para saber a forma como estamos tratando as negociações coletivas hoje no Brasil. Até que ponto isso pode acontecer, até que ponto o direito do trabalho, pela sua característica de renunciabilidade, pode ceder eventualmente às negociações coletivas setorizadas, às soluções específicas para situações específicas, e qual é o núcleo que é imutável, que realmente é irrenunciável dentro do direito do trabalho e que não se pode alterar. Descubra os benefícios e os cuidados que se deve ter para trabalhar no conforto do lar. É a seguir. Voltamos já.